Que alegria ter você aqui no terceiro dia do nosso jejum. Dê ao mundo um encontro com Jesus. Shalom, seja bem-vindo. Eu queria compartilhar com você hoje sobre o poder do Espírito Santo no evangelismo. Como é precioso nós vermos o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, sendo realmente aquele que é o Paracletos, o Consolador, mas também o Ajudador. É interessante porque em Atos capítulo 1, verso 8, quando a palavra de Deus diz ali no futuro, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês no futuro. Sereis minhas testemunhas. É interessante porque o poder que outrora seria liberado no futuro era para que os discípulos testemunhassem do poder de Deus liberado, para que através desse poder a palavra de Deus, o evangelho chegasse até nós. E graças a Deus eles testemunharam o suficiente para que esse evangelho chegasse até a gente. Entretanto, a pergunta que eu te faço nesse terceiro dia de jejum é: o que é que você está fazendo com esse poder que recebeu para que esse evangelho chegue na próxima geração ou na próxima da próxima geração? Nós precisamos entender que a promessa que seria liberada ao descer sobre vós o Espírito Santo já é uma realidade cumprida através do sangue de Cristo Jesus, que foi aspergido na cruz do Calvário, no qual ele foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, liberou o Consolador, ou seja, esse Espírito Santo já é uma garantia sobre a mim e sobre a sua vida, e nós já temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. Por isso, aquela promessa hoje é uma realidade, e a pergunta que fica, como eu acabei de fazer, é: o que estamos fazendo com essa realidade do poder do Espírito Santo em nós? Será que temos testemunhado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Será que o nosso coração tem queimado por essa verdade? Eu queria hoje, nesse breve vídeo, comunicar para você algumas verdades que têm queimado em meu coração. É impressionante porque o poder do Espírito Santo no evangelismo é algo crucial. Muito mais do que transmitir uma informação quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos pregar o evangelho, nós estamos ali para comunicar vida, para transferir vida. E não tem como, se você tem vida de Deus fluindo, em algum momento da trajetória ela vai transbordar. A palavra de Deus em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Como é precioso a gente receber essa informação de que sem o Senhor não tem como fazer nada, porque Ele é a força motriz do evangelismo. É por Ele que nós fazemos. Nós não fazemos para ganharmos um título de que uma pessoa veio para Jesus e a gente conte para várias pessoas: olha, eu fui ali, evangelizei e consegui que uma pessoa vinha. Não. A glória do Senhor, Ele é a força motriz, a motivação para a qual fazemos. É interessante porque antes de o Senhor enviar, Ele mandou o povo ficar. Em Lucas capítulo 24, verso 49, o contexto é Jesus falando: olha, vocês precisam ficar um pouco para que do alto sejais revestidos de poder. É impressionante que nós temos a disposição por muitas vezes de ir, mas nós não temos a disposição de ficar para ser revestido de poder. Eu preciso que você entenda algo aqui nessa mensagem. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Evangelizar cheio do Espírito Santo, você não calcula, não é uma métrica palpável de agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Você simplesmente transborda a vida que está aí dentro. Por isso que a instrução bíblica é essa: ficais até que sejais revestidos de poder. O evangelismo sem o Espírito Santo é apenas uma persuasão humana. O evangelismo com o Espírito Santo é uma revelação divina, onde você tem a disposição de andar no Espírito para ver o Senhor manifestando o seu poder na vida das pessoas. Eu sempre falo isso, que quando nós vamos evangelizar, nós precisamos nos livrar. Nos livrar de quê, pastor? Nós precisamos nos livrar, às vezes, da cobrança desnecessária do resultado. A gente chega para evangelizar com a expectativa que aconteça coisas que a gente já imaginou, mas que por muitas vezes não é da nossa parte fazer. O nosso chamado é ir. O nosso chamado é andar no Espírito, é seguir a direção de Deus. Porque a própria palavra de Deus nos diz em João capítulo 16, verso 8, é o Espírito que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem convence o povo, é o Espírito Santo quem dá a simpatia de todo o povo. Irmãos, não tem como. É o Espírito Santo quem faz a obra final. Nossa função é só ir, é obedecer a direção de irmos até os confins da terra. Nós não conseguimos mudar corações, nós não conseguimos convencer pessoas com a nossa persuasão humana. A nossa função é anunciar com fidelidade e paixão o Evangelho de Cristo Jesus. Eu me lembro de uma vez que eu estava
fazendo um seminário sobre andar no Espírito, andar no sobrenatural. É interessante porque nesse meio a gente sempre fala sobre nós andarmos no Espírito, nós seguirmos a voz do Espírito, sermos guiados pelo Espírito. E é impressionante o quanto, por muitas vezes, o medo, a incredulidade entra no meio desse caminho para tentar fazer com que achemos que são coisas da nossa cabeça, que vai dar errado, que não vai acontecer. Eu me lembro que nesse grupo eu dividi 3 grupos de 3 pessoas e a gente estava falando sobre andar no sobrenatural, sobre evangelismo, evangelizar através de andar no Espírito, né? E a gente estava ali, 3 grupos, a gente começou a ter algumas impressões proféticas, algumas direções da parte de Deus. Um grupo teve uma visão de um moço que estava numa carrocinha de cachorro-quente no meio de uma praça, vendendo aquele cachorro-quente. Um outro grupo falou, rapaz, eu vi um jovem tocando birimbau no meio da praça. Eu falei, rapaz, o birimbau é muito mais famoso na Bahia, né? Aqui em Recife a gente não vê muita gente tocando birimbau no meio da praça assim. E é interessante porque naquele cenário a gente começou a orar, e a gente saiu para a praça. Quando a gente virou na rua, tinha um cara vindo na nossa direção tocando birimbau. Irmãos, parecia um monte de lobo solitário com fome há mais de 30 dias, correndo todo mundo para cima do cara. Olha, Jesus me disse sobre você, a palavra de Deus, e começou a liberar um monte de palavra. Aquele cara entregou a vida para Jesus de imediato. Foi um mover de Deus, todo mundo ficou impactado. A gente chegou na praça, deu algumas voltas, outro grupo enxergou um homem que estava vendendo um cachorro quente. E tinha um detalhe, o pessoal tinha visto essa carrocinha de forma muito clara, era uma carrocinha vermelha que tinha um adesivo branco na frente. Enfim, e aquela palavra entrou no coração daquele cidadão e a palavra era, olha, eu vejo que o seu casamento foi destruído, e a pessoa teve uma visão muito clara de uma corrente se romper. E, enfim, eles liberaram aquela palavra. O cara tinha acabado o casamento fazia 3 dias, ele era cristão, estava afastado. Ele fechou a carrocinha de cachorro-quente e foi voltar para casa para restaurar o casamento, segundo ele falou. Mas tinha um grupo que, naquele ambiente, ficou bem cabisbaixo, bem mal. E naquele cenário, eles estavam quase que já desistindo. Eu vi de longe, percebi e falei, eu vou lá. Cheguei lá, falei, o que é que aconteceu? Ele falou, pastor, nada, a gente está tentando aqui, mas nada que a gente pensou, que a gente orou, que a gente meditou, que a gente viu de visão que o Senhor nos deu, a gente conseguiu achar aqui. Falei, vamos orar. A gente começou a orar em línguas, não dá para um lado, para o outro, de repente, você sabe aquela cena de você passar alguém por você que você parece que conhece, mas você não conhece? Alguém já passou por isso? É louco, você tá olhando assim e fala, rapaz, eu conheço aquela pessoa. E a pessoa passou, e eu tava andando com esse grupo em oração, e aquela pessoa passou e veio um nome na minha cabeça, Betinho. Veio um nome na minha cabeça de repente, e aquele cidadão passou e eu falei pro grupo, ó, vai lá e fala do amor de Jesus para esse cara, chama ele de Betinho. E aconteceu que aquele grupo falou, ó, pastor, que bênção, o senhor conhece? Eu falei, não, nunca nem vi. E ficou aquele clima de eu vou, não vou, vou, mas não vou, mas não vou. O cara entrou na academia, para resumir bastante a história. Aquelas três pessoas estavam ali, ficaram com medo, ficaram na frente da academia. Uma moça foi tomar de ousadia, entrou na academia, botou o dedo assim e falou, chama Betinho ali para mim, por favor. E aquele cenário aqueles segundos de ficção, né, de aflição, ficou assim, aquele ambiente meio que, quem é Betinho? E a moça olhou e falou, não, o nome dele não é Betinho. A outra moça falou, mas nem Humberto? Ela, não, nem Alberto, não. Mas chama ele assim mesmo. E chamou. E ele veio, e a moça que estava lá com a gente orando e pedindo um discernimento do Espírito, botou o dedo assim no rosto dele e falou, você se chama Betinho? E aquele cara começou a chorar. Por quê? Porque só o pai dele chamava assim, e ele tinha uma memória afetiva do pai muito forte, chamando ele de Betinho. E aí aquele pessoal parou e falou, olha, eu estou aqui para te falar, não foi o seu pai natural, mas o seu pai do céu que nos trouxe até aqui para falar do amor de Jesus. E aquele cara começou a chorar, a menina contando o testemunho, dizia que ele fazia até assim, balançava a cabeça. E aquele ambiente foi um ambiente de poder de Deus, de manifestação da glória de Deus, sabe? Uma palavra destravou tudo. Uma palavra através de uma direção do Espírito destravou tudo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vou ser sincero, irmãos, você não é mais ousado, mais intrépido, você não é alguém que vive as promessas e o propósito de Deus em ousadia no sobrenatural, porque por muitas vezes você ainda não tem a confiança que precisa no Espírito. E o convite, o Senhor está nos ensinando aqui é para isso, porque o Espírito Santo dá ousadia. Em Atos capítulo 4, verso 31, a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, Pedro havia negado Jesus
antes do Pentecostes, mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregava para milhares com ousadia e intrepidez nas praças, sinagogas e em todo canto. O que faz a diferença do antes e depois é o enchimento do Espírito. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo é que nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Quando acontece isso, o medo é substituído pela intrepidez. Quando acontece isso, a incredulidade é substituída pela fé. Nós somos ousadamente empurrados para pregar o Evangelho. Irmãos, acredite, o Espírito Santo liberta da timidez e nos enche de confiança na palavra. Por último, mas não menos importante, é o mesmo Espírito que nos capacita com dons. Você sabe muito bem, a palavra dom no original vem de presente, né? O dom é um presente dado por Deus. E a palavra de Deus nos garante isso de forma muito clara, que os dons foram dados para o corpo, né? Dons espirituais são ferramentas para testemunhar do Evangelho. Dons de cura, palavras de conhecimento, profecia, que edifica, que consola, que exorta. O Espírito Santo não fornece dons para espetáculo. O Espírito Santo forneceu dons para a igreja testemunhar da sua obra, testemunhar da fidelidade de Deus. Você não recebe dons para testemunhar simplesmente de você mesmo. Muito pelo contrário, os dons é para testemunhar da fidelidade do Senhor. Eu tenho aprendido isso e eu e você precisamos ser uma comunidade de fé, fazer parte dessa comunidade de fé viva, que tem os dons ativos, que funcionam, que fluem nos dias de hoje. Que eu e você possamos cada vez mais usar desses dons para glorificar a Cristo. Irmãos, não tem como. O nosso testemunho é sermos usados e ousados através do Espírito Santo, para que o nome de Cristo seja conhecido. Pastor, para que testemunharmos? Para que sermos cheios do Espírito Santo? Para que as pessoas vejam o Cristo em nós. Para que Cristo seja exaltado em nós e através de nós. Para que a essência da vida humana seja conhecida através do conhecimento de quem Cristo é. Não tem como, você não vai conseguir entrar ou acessar uma porta se você não tem a chave. E deixa eu te falar, o Espírito Santo é especialista em te conduzir para ter um molho de chaves, para abrir portas que ninguém consegue abrir, para fechar portas que ninguém consegue fechar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O evangelismo não pode ser uma ferramenta automática. O evangelismo precisa ser uma ferramenta guiada pelo Espírito Santo. Eu concluo te falando isso. A missão que Deus nos deu de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura sendo testemunha desse poder é grande demais para a gente fazer com a nossa força humana. Precisamos da dependência. Precisamos desse revestimento de poder do Espírito Santo nos guiando a cada passo. Nós falamos e o Espírito Santo convence. Nós vamos e o Espírito Santo opera. É Ele quem faz. Ele só precisa contar com a minha e com a sua obediência. Por isso, levante-se da sua cadeira hoje mesmo, nesses próximos dias de jejum e para o resto da sua vida, e seja usado e ousado no Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. A gente se vê por aí, fica firme nesse jejum e vamos evangelizar, porque tem muita gente precisando daquilo que o Senhor depositou em nossos corações. Um cheiro no teu coração e vem nos visitar aqui em Recife. E João Pessoa também agora. Cheiro!